Aprendendo com a vida de João Batista. Nós podemos aprender várias lições valiosas com a sua vida e o seu ministério. Concebido de forma milagrosa, João Batista foi separado para um propósito sagrado desde o ventre da sua mãe, Isabel. A vida de João é um exemplo de humildade e zelo pela obra de Deus. No entanto, João morreu tragicamente por ter denunciado o pecado de Herodes. A seguir, apresentaremos algumas lições sobre a vida de João Batista. Leia com atenção e aplique elas em sua vida. Lição de número 1. Deus faz o impossível para cumprir o seu propósito. Os pais de João Batista estavam bem avançados em idade. Seus pais eram Zacarias e Isabel, ambos da família sacerdotal de Arão. A Bíblia nos diz que Isabel era estéril e não era capaz de gerar um filho. Um dia, enquanto Zacarias estava queimando incenso no templo, um anjo anunciou que ele teria um filho e que esse filho seria separado para um propósito especial. A história do nascimento milagroso de João está registrada em Lucas, no capítulo 1, versículo 11 ao 20, e Lucas também, no capítulo 1, no versículo 65. É interessante como Deus geralmente trabalha com mulheres estéreis para dar luz a um filho que ele usará para o seu trabalho. Isso nos mostra que não é por nossa força, mas pelo poder de Deus que recebemos as suas promessas. Você lembra de Ana e seu filho Samuel? E a esposa de Manoá e seu filho Sansão? Todas elas eram estéreis, mas Deus abriu o ventre delas e deram a elas um filho. Deus demonstrou aqui que é Ele quem realiza grandes maravilhas e milagres. Nosso Deus continua sendo o mesmo, um Deus de milagres e maravilhas. Não há limitações humanas que impeçam que os planos de Deus para a sua vida sejam concretizados. Lição de número 2. Faça a obra de Deus com zelo e excelência. Nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, que João estava muito entusiasmado e motivado para pregar o reino de Deus. Assim como João Batista, precisamos ter o desejo ardente de pregar o Evangelho neste mundo corrompido pelo pecado. Desde cedo, João já sabia o que precisava fazer. Ele assumiu o compromisso de realmente colocar a obra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Como cristãos, devemos fazer a obra de Deus com zelo e excelência. Embora existam muitas coisas que possam nos distrair de nossa missão, precisamos seguir a carreira que nos foi proposta e nunca deixar nada entre Deus e nossa vida. Assim, tudo que você fizer para a obra de Deus, faça com zelo e excelência. Lição de número 3. Não tenha medo de defender o que é certo. Não há dúvida de que permanecer na verdade pode causar problemas. Certamente foi o que aconteceu com João Batista. Ele chamou o pecado de pecado. Quando o rei Herodes se casou com a esposa de seu irmão, João denunciou o pecado do rei. Ele corrigiu Herodes por seu comportamento pecaminoso. Para a maioria de nós, pode ser difícil fazer o que João fez. Foi preciso muita coragem. Sim, fazer a coisa certa pode ajudá-lo a viver uma vida abençoada. No entanto, há momentos em que você certamente terá problemas. Depois de criticar o rei, João Batista foi preso e finalmente executado. Isso deve nos impedir de fazer a coisa certa? É claro que não. Isso deveria nos inspirar a ser mais corajoso, mesmo diante da morte. Embora a vida de João Batista tenha terminado muito cedo nesta vida, ele terá a vida eterna para desfrutar e aproveitar. Lição de número 4. Nossas boas ações devem apontar para Cristo. A história sobre João Batista está registrada em nossa Bíblia. Quando lemos sobre a sua vida,
podemos ver que o ministério de João Batista apontava para Cristo, desde o momento de sua concepção até a mensagem e o trabalho que ele fez. João realmente apontou para o amor do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Nada que João fez foi para ganhar reconhecimento, muito pelo contrário. Para ele, o importante era que Jesus crescesse e ele diminuísse. Ele fez tudo isso para a glória de Deus. Lição de número 5. Seja humilde. Por um breve e brilhante momento, João Batista foi uma celebridade local. Ele tinha seus próprios discípulos e de toda a Judéia vinham pessoas para serem batizadas por ele. Não importa quem você é. É fácil para esse tipo de atenção subir a cabeça. Muitos líderes bem-intencionados e piedosos são desviados quando começam a receber reconhecimento por sua piedade. João Batista não foi vítima dessa mentalidade. O Evangelho, segundo João, nos dá uns vislumbres da humildade de João Batista. No dia seguinte, João estava lá, novamente, com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando viu Jesus passando, ele disse isso. João Batista tinha uma correta concepção de sua reputação. Embora Jesus o tenha considerado um grande homem, quando chegou a hora de Jesus entrar em cena, João Batista foi humilde o suficiente para se afastar e deixar o ministério de Jesus crescer e aparecer. Não houve luta pelo poder, discórdia ou muito menos amargura. Havia apenas rendição completa e nenhuma pretensão. Ele não sentiu inveja quando as pessoas começaram a se aglomerar em torno de Jesus ao invés dele. Ele sabia que a sua missão era preparar o povo para a vinda do Messias, mas ele mesmo não era o Cristo. Lição de número 6. Cedo ou tarde, a nossa fé certamente será colocada à prova. A maioria dos cristãos vivem em áreas pacíficas, onde há liberdade religiosa. Outros, porém, vivem em lugares que há perseguição contra a fé cristã. No entanto, tenha isso em mente. Chegará um tempo em que a sua fé será testada até o limite. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 7, o texto bíblico declara que, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória, na revelação de Jesus Cristo. Deus não permite perseguições e provações em nossas vidas para nos impedir de chegar no céu. Ele está fazendo isso para que o nosso caráter seja moldado segundo a sua vontade. Assim como João, cuja fé foi ferozmente testada, podemos chegar a um ponto em que tudo parece tão desafiador e impossível de separar. No entanto, podemos ter a confiança de que Deus certamente estará conosco para nos fortalecer em meio às provações e perseguições. Lição de número 6. João serviu como um bom exemplo para os outros. O caráter piedoso de João Batista inevitavelmente fez dele um bom exemplo para os outros, com zelo e paixão em fazer as obras de Deus. As pessoas foram atraídas para louvar e glorificar a Deus. Jesus disse que João era a candeia ardente e resplandecente. Com esta descrição, podemos ver que João foi um exemplo do mandamento de Cristo de ser uma luz do mundo. A Bíblia diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Que você seja
verdadeiramente a luz de Cristo nas trevas desse mundo. Antes de continuarmos com as últimas lições, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever e deixar nos comentários qual lição mais chamou a sua atenção e aquela que você vai colocar em prática hoje mesmo. Lição de número 8. João Batista, um homem de coragem. Muitas pessoas vinham ouvir a pregação de João Batista. Ele chamou a atenção dos fariseus e saduceus. Quando eles chegaram ao local, João voltou sua atenção para eles e disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista era um homem de coragem, investindo na autoridade divina. Ele não tinha medo de falar a verdade. E eu lhe pergunto, você tem coragem de proclamar a verdade de Deus? Lição de número 9. Seja firme. Quando Jesus vinha a João para o batismo, ele quase recusa batizar Jesus. Com toda sinceridade, ele olha para Jesus e diz: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas, quando João fica na prisão de Herodes, ele começa a ouvir relatos perturbadores. O Messias está comendo com os cobradores de impostos. Embora o estilo de vida ascético de João tenha começado o boato de que ele tinha um demônio, as pessoas acusavam Jesus de ser um glutão e bêbado. A certa altura, os discípulos de João confrontaram Jesus. Por que nós jejuamos e os fariseus jejuam muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Não é estranho que João esteja confuso. Ele está na prisão por causa de seu ministério. E o homem que ele endossou está se comportando de maneiras que fazem nenhum sentido. Sabemos que a resposta de Jesus aos discípulos de João descreve o perfil do Messias como profetizado no Antigo Testamento. Com certeza, a resposta confortou o coração de João. E assim, firme em suas convicções, João Batista foi degolado na prisão e sua cabeça apresentada em um prato. Assim como João Batista, é preciso se manter firme, mesmo nas situações aparentemente sem sentido para nós. Eu desejo que a força do Senhor esteja sobre você em todo o tempo. Continue firme e persevere até o fim. Se você está querendo lições de sabedoria, fique agora com esse vídeo. As 5 lições sobre o silêncio do rei Salomão.